Continuando o nosso desenho a grafite, vamos trabalhar agora pele. E para isso eu começo trabalhando a região do nariz, pois nessa parte nós precisamos ter muita atenção. O nariz ele é projetado da face. Então, para conseguir esse volume, nós precisamos estar muito atento à luz e sombra. Como a gente viu aqui na aula sobre luz e sombra, os tons claros e escuros é que vão dar esse efeito tridimensional. E eu começo sempre pelas partes onde receberia mais sombra e deixo as partes mais claras por último. Assim eu consigo dar volume com mais facilidade. Esse lenço de papel que eu estou aplicando aqui agora, ele cumpre a mesma função do esfuminho. Ou seja, ele é para espalhar esse grafite e dar esse efeito mais suave. Porém, nessa parte eu estou usando o lenço no lugar do esfuminho, porque aqui a gente consegue um efeito um pouco mais uniforme. Em algumas partes é necessário que a gente use especificamente o esfuminho, quando o sombreamento é um sombreamento mais preciso. Observe que aqui eu vou jogando essa parte mais escura dos lados e eu começo a deixar o centro ali mais claro para dar essa sensação de volume. E aqui vou trabalhando essa parte, as laterais do nariz, e deixo essa ponta ali do nariz, o meio do nariz ali por último, porque é onde vai ter uma luz um pouco mais forte. Então essa região eu vou deixar para trabalhar por último. E aqui agora venho novamente com o lenço de papel, dissolvo esse grafite e vou novamente aplicar outra camada aqui de grafite novamente. Então, como eu falei, não é simplesmente aplicar o grafite uma vez e de repente já achar aqui o desenho que a pele está pronta. Nós vamos trabalhando por camadas. E enquanto a gente não atingir o resultado que a gente tem ali como referência para conseguir esse volume, a gente continua aplicando camadas. E esse processo de trabalhar com camadas dá um aspecto bem mais bonito para o desenho. Essa parte aqui do centro do nariz é um pouco mais clara, tem um brilho aqui nessa parte do nariz. Então eu vou trabalhar com a caneta borracha, deixar bem clarinho. E vou escurecer um pouco mais aqui essas laterais, porque eu quero dar mais volume ainda nesse nariz. E cada vez que eu escureço um pouco mais, essa parte escura em contraste com a parte mais clara vai criar um volume, como a gente viu lá na esfera. Aqui nessa parte de baixo tem uma sombrazinha mais escura. Isso vai ajudar a levantar um pouco mais esse nariz. E agora eu aplico o esfuminho, porque aqui eu tenho um sombreamento bem preciso aqui. Então o esfuminho ele consegue espalhar apenas naquele local que eu quero trabalhar. As narinas precisam ter uma atenção na hora de fazer esse sombreamento, porque ela precisa dar essa sensação de profundidade ali. Nesse nariz aqui eu tenho uma sombra projetada. Essa sombra projetada aqui é porque a luz ela está vindo um pouco da direita para a esquerda. Então vai gerar uma sombra um pouco mais escura desse lado. Tudo isso ajuda a projetar esse nariz um pouco mais para frente, aí, saltar do rosto. É claro que se a gente tivesse uma luz aqui bem de frente, uma luz forte aqui de frente, não teria essa sombra aqui do lado. Porém, essa sombra aqui já indica que tem uma luz sendo projetada ali de cima para baixo e da direita para a esquerda. Outra coisa é ter muita atenção na tonalidade que a gente faz essas sombras. Porque a sombra ela pode ser bem escura ou pode ser bem suave como essa aqui, depende da luz. Se, por exemplo, a pessoa está num ambiente escuro e tem uma luz forte sendo projetada, a sombra também vai ser
vai ser escura como o próprio ambiente. Vai ter aquela sombra bem escura e a luz bem vai destacar mais. Porém, se está num ambiente onde ele é todo iluminado, então vai ter esse tipo de sombra aqui mais suave. Vou começar a preencher aqui essa parte do lábio agora. E você observa aqui que eu comecei trabalhando olhos, né? Trabalhei ali o olho direito, o olho que está à direita, e o olho da esquerda eu não mostrei o processo porque a gente já viu isso, já tinha visto isso no vídeo anterior. Então trabalhei olhos, nariz e agora trabalhando a boca. Essa parte é a parte principal do rosto, né? Olhos, nariz e boca. E depois então a gente vai trabalhar aqui também o preenchimento todo da pele aqui desse rosto. Na boca aqui eu faço o mesmo procedimento, vou trabalhando com camadas também. Então eu trabalho aqui essa primeira camada, uso o esfuminho e venho novamente com o lápis até atingir a tonalidade que a gente quer ali para essa parte dos lábios. Essa parte dos lábios vão ter alguns detalhes aqui, porque é um pouco mais trabalhadinho, diferente da pele do rosto aí, porque a pele dos lábios ela tem alguns detalhezinhos que a gente precisa ter muita atenção também e observar isso, porque isso vai dar uma expressividade melhor para o trabalho aí que a gente está fazendo. Essa parte do centro é um pouco mais escura, que a gente tem uma divisão entre os lábios aqui. E ela aqui vai estar com a boca assim entreaberta. Mas eu vou escurecendo isso aqui aos poucos. Essa parte dos lábios eu poderia trabalhar aqui já fazendo detalhes. Porém, dessa forma, fica mais fácil para a gente entender essas camadas, como a gente pode conseguir um resultado melhor. E isso depende muito do tipo de material que a gente está usando, o tipo do papel, o tipo do lápis. Então a gente pode criar aí processos diferentes para conseguir chegar num resultado aí no final. E agora que eu vou começar a detalhar. Então, como eu tinha falado, essa parte do lábio, ela tem alguns detalhes. E alguns lábios são um pouco mais marcados, outros menos. Mas precisamos ter muito cuidado para não ficar com um aspecto artificial. Então precisa um pouco de leveza para fazer esses detalhes. Observe que eu não marco um traço forte, eu vou apenas insinuando aqui uma profundidade, um efeitozinho aqui mais suave. E isso já vai dando um pouco mais de volume. E a parte também muito importante é o brilho. Geralmente o lábio ele sempre tem aquele brilho, é uma parte onde a gente está sempre molhando, né, os lábios, e para dar esse efeito de molhado nos lábios é necessário a gente jogar esse tipo de efeitozinho de brilho aqui que vai fazer isso, dar um pouco mais de umidade nesses lábios. E tudo isso que eu estou mostrando aqui nesse desenho é importante que a gente comece a observar isso no mundo real, nas pessoas, como isso acontece, como funciona a luz e a sombra, porque tudo isso vai enriquecer mais, são referências que a gente pode depois aplicar em um outro trabalho que a gente esteja de repente até criando. Então por isso que o interessante é trabalhar primeiro o desenho de observação, para depois a gente entrar numa etapa onde a gente vai começar a criar. Porque quando você começa a criar, você já tem todas essas referências mentais aí, não precisa nem você ter uma referência aí do seu lado. Você pode ter essas referências mentais e aí a partir disso você vai começar a criar com base em tudo isso que você todo esse conhecimento que você já acumulou. Então, vamos observar que cada técnica que a gente está trabalhando aqui ao longo desse curso foi programada de acordo com a evolução que você deve ir adquirindo. Então, organizar o nosso aprendizado é fundamental para a gente, no final, ter um resultado satisfatório.
Esse é um dos motivos pelo qual algumas pessoas não conseguem evoluir sozinhas, aprendendo sozinha. Porque a pessoa organiza ali o seu aprendizado de uma forma que não tem uma sequência lógica, e por isso às vezes a pessoa acaba ficando meio perdida ali no meio do caminho e não consegue atingir o resultado e acaba se frustrando. Então, aqui nós organizamos tudo na sequência correta. Primeiro nós trabalhamos lá os conceitos de luz e sombra, todos esses exercícios que a gente fez até agora, para chegar nessa etapa que nós estamos agora aqui aplicando tudo isso em um desenho. E daqui para frente, também tudo que a gente vai ver ainda foi programado para que a gente consiga no final atingir aí um ótimo resultado. Muito bem, vou agora trabalhar aqui essa parte da pele. E observe aqui novamente o ângulo que eu trabalho com o lápis, sempre com o lápis bem inclinado, porque aqui nós estamos trabalhando um preenchimento da pele. Eu preciso aqui de um efeito bem uniforme. Então venho trabalhando aqui das bordas do contorno do rosto para dentro para dar esse efeito tridimensional. E começo do escuro para o claro. É sempre importante a gente trabalhar dessa forma, do escuro para o claro, fica mais fácil da gente controlar ali as tonalidades. Aqui eu tenho uma sombra bem escura no contorno desse rosto. E o lenço de papel, novamente, para a gente espalhar. Observe que aqui agora eu tenho uma região aqui mais ampla, e nessas partes é muito importante a gente trabalhar com o lenço de papel ao invés do esfuminho, porque a gente vai conseguir um efeito mais uniforme. Se a gente aplicar aqui e começar a trabalhar com esfuminho, pode ter um resultado bom? Sim, mas você precisa ter uma habilidade muito grande com o esfuminho para conseguir deixar um efeito bem lisinho aqui e não marcar o seu desenho, não manchar o seu desenho. Então, por isso, a maneira mais ideal para você trabalhar é utilizando o lenço de papel, como eu estou aplicando aqui. E aqui a gente vai trabalhando e vai sentindo a necessidade de pôr mais sombra ou de repente iluminar, e conforme a gente vai fazendo isso, esse processo por camadas, a gente consegue ter essas noções. Toda essa pele eu estou trabalhando apenas com o lápis HB. A gente usou aqui o lápis 8B nessas partes mais escuras, e agora a gente está trabalhando aqui com o lápis HB. Uma coisa importante também sobre lápis é que, dependendo muito do tipo de papel que você tem, vai ter um lápis adequado para dar um efeito melhor aí para o desenho. Então, como esse papel aqui é um papel mais liso, então estou utilizando esse lápis HB e também o 8B. HB para fazer essas partes mais claras, e o 8B eu estou utilizando também aqui, que é um lápis bem mais macio, mas como o papel é liso, aí fica legal para a gente trabalhar com 8B. Porém, se eu tivesse um papel com muita textura, eu iria optar por um lápis com a gradação um pouco mais dura e talvez um pouco mais clara para conseguir um efeito também legal, para não ficar muito poroso o efeito. Mas isso é algo que a gente vai entendendo conforme a gente vai experimentando os materiais. Nessa parte aqui agora eu tenho uma sombra também, uma sombra projetada aqui do cabelo. Então nós vamos só escurecer essa sombra. Vamos continuar avançando, porque ainda temos muita coisa para ver aqui nesse desenho, para aprendermos juntos nesse desenho.